Então, pessoal, o mapa de Carnot tem algumas propriedades que vão ser úteis para o projeto e simplificação de expressões lógicas. A primeira, a gente já constatou. Cada cédula do mapa de Carnot vai corresponder a uma única linha da tabela da verdade. E toda a linha da tabela da verdade vai corresponder a uma única cédula do mapa de Carnot. A segunda propriedade é que duas cédulas vizinhas, que a gente denomina adjacentes, elas diferem entre si de apenas uma variável. Então vamos pegar aqui um exemplo de um mapa de Carnot com 4 variáveis. Vamos analisar essa primeira cédula. Nessa primeira cédula, o valor de A vale 0, o valor de B vale 1, o valor de C vale 1 e o valor de D vale 1. Vamos pegar essa outra cédula, que é vizinha à primeira. Nessa segunda cédula, o valor de A vale 1, o valor de B vale 1, o valor de C vale 1, o valor de D vale 1. Verifique que entre a primeira e a segunda cédula, apenas a variável A que mudou. Fica como constatação que todas as cédulas do mapa de Carnot vão seguir essa propriedade, ou seja, duas cédulas vizinhas, elas vão diferir apenas de uma variável. É por isso que na elaboração do mapa de Carnot, nós temos que utilizar o código Gray. Se a gente não utilizasse o código Gray, o mapa de Carnot não atenderia essa propriedade. Vamos pegar aqui outro exemplo. Vamos pegar essa primeira cédula. Essa primeira cédula, A vale 1, B vale 1, C vale 0 e D vale 1. Vamos pegar essa outra cédula vizinha aqui. Nesta outra cédula, A vale 1, B vale 1, C vale 1 e D vale 1. Veja que entre uma cédula e outra, a única diferença é a variável C. Ou seja, entre duas cédulas vizinhas, apenas uma variável muda. Existem algumas observações referentes às propriedades do mapa de Carnot. A primeira é que cada quadrado da linha superior é considerado adjacente ao respectivo quadrado da linha inferior. Para verificar isso, vamos a um exemplo. Vamos pegar essa primeira cédula aqui do mapa de Carnot que está na parte superior do mapa. Esta cédula corresponde a A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0 e D igual a 1. Vamos pegar agora a respectiva cédula, só que na parte inferior do mapa. Esta cédula corresponde a A igual a 1, B igual a 0, C igual a 0 e D igual a 1. Verifique que de uma cédula para outra apenas uma variável mudou. Nesse caso, é a variável A. Então essas duas cédulas, por definição, elas são vizinhas. Então o mapa de Carnot é como se ele fosse contínuo para cima e para baixo. É como se a parte de cima do mapa de Carnot também tocasse a parte de baixo. A segunda observação é que cada cédula da coluna mais à esquerda é adjacente à respectiva cédula da coluna mais à direita. Para exemplificar isso, vamos pegar um mapa de Carnot com 4 variáveis. Vamos pegar essa primeira cédula. Nessa primeira cédula, A vale 0, B vale 1, C vale 0 e D vale 0. Vamos agora pegar a respectiva cédula, só que do outro lado do mapa. Nessa cédula, A vale 0, B vale 1, C vale 1 e D vale 0. Verifique que de uma cédula para outra, apenas uma variável mudou, no caso a variável C. Então essas duas cédulas elas são consideradas vizinhas. Então é como se o mapa de Carnot fosse contínuo para os lados, ou seja, a borda esquerda do mapa toca na borda direita do mapa. Uma definição importante do mapa de Carnot é o conceito de agrupamento. Um agrupamento é o conjunto de dois ou mais uns que são adjacentes, ou seja, o conjunto de dois ou mais uns que são vizinhos entre si. No caso, pode-se agrupar apenas pares, ou seja, duas cédulas com valor 1, quadras, ou seja, 4 cédulas com valor 1, octetos, ou seja, 8 cédulas com valor 1, ou qualquer agrupamento com 2 elevado a n, ou seja, qualquer agrupamento de base 2. No mapa de Carnot, por exemplo, nunca vai ter um agrupamento de 3 cédulas ou de 5 cédulas, porque 3 e 5 não são base 2. E agrupamento, necessariamente, é de quantidade base 2 de cédulas. Por que o agrupamento é importante para o mapa de Carnot? Porque o agrupamento é aquilo que vai permitir obter a expressão lógica a partir da tabela da verdade, utilizando mapas de Carnot. No caso, quando a gente faz um agrupamento, a gente vai eliminar variáveis que mudam durante aquele agrupamento. Ou seja, na expressão de um agrupamento,
vai ficar apenas as variáveis que permanecem constantes em todo o agrupamento. O agrupamento, no caso, vai consistir em uma multiplicação, ou seja, uma operação lógica AND, das variáveis que não mudam em todo o agrupamento. Na expressão do agrupamento, a variável pode aparecer na forma normal ou na forma complementada. Como é que a gente sabe se a variável vai aparecer na forma normal ou na forma complementada? Se naquele agrupamento a variável permanece constante em 1, então na expressão do agrupamento ela vai aparecer na forma normal, ou seja, na forma não complementada. Se naquele agrupamento a variável permanece constante em 0, na expressão do agrupamento ela vai aparecer na forma complementada. O procedimento de projeto utilizando mapas de Carnot consiste em associar todas as cédulas iguais a 1 no mapa em algum agrupamento. Depois de realizar todos os agrupamentos, nós devemos obter a expressão lógica de saída. Neste caso, vamos ter as expressões para cada um dos agrupamentos. A expressão de saída vai ser a operação lógica OR de todos os agrupamentos. Ou seja, como a expressão de cada agrupamento é um termo produto e no final eu faço um termo soma, o projeto utilizando mapas de Carnot, proposto aqui na disciplina, vai gerar uma expressão na forma soma de produtos. A grande vantagem na utilização de mapas de Carnot é que a expressão gerada pelo mapa é uma expressão já minimizada. Então vamos o passo a passo do projeto utilizando mapas de Carnot. O passo 1 consiste em preencher o mapa de Carnot utilizando a tabela da verdade. O passo 2 é realizar os agrupamentos. Para isso, deveremos seguir uma ordem. É importante que se siga essa ordem, porque essa ordem é a que vai garantir que a expressão lógica gerada pelo mapa de Carnot é a mínima. Então vamos começar pelos pares. Nesse caso, vamos procurar pelas cédulas 1 que só podem ser agrupadas em pares. Preste atenção, vamos procurar os uns que só podem ser agrupados em pares, ou seja, não existe nenhuma outra possibilidade para agrupamento para aquela cédula 1, apenas o agrupamento em um par. Depois que realizarmos os agrupamentos de todos os pares, vamos agrupar os octetos. É importante dizer que no mapa de Carnot nós podemos pegar uma cédula 1 e utilizá-la em mais de um agrupamento. Então, quando a gente estiver agrupando o octeto, nós podemos utilizar cédulas 1 que já tenham sido agrupadas anteriormente. Depois de agrupar os octetos, vamos agrupar os quartetos. Neste caso, os quartetos também seguem a mesma regra dos octetos, ou seja, eu posso utilizar cédulas 1 que já tenham sido agrupadas anteriormente. Eventualmente, no mapa de Carnot existem cédulas 1 que não podem ser agrupadas com ninguém. A gente chama esses 1s de cédulas isoladas. Neste caso, nós deveremos elaborar a expressão lógica dessas cédulas 1, supondo que ele forma um agrupamento. Por fim, após determinar a expressão lógica de todos os agrupamentos e das cédulas isoladas, se essas existirem, nós vamos fazer uma soma de todas essas expressões, obtendo, nesse caso, a expressão lógica de saída. Então, pessoal, vamos fixar os conceitos de como elaborar a expressão lógica usando mapas de Carnot, realizando alguns exemplos. Então, o exemplo pede para determinar a expressão lógica para as seguintes tabelas da verdade. Nesse caso, vamos utilizar os mapas de Carnot para determinar essa expressão lógica de saída. Então, vamos fazer um exemplo em que temos uma tabela da verdade com 3 variáveis de entrada. No caso, as variáveis são A, B e C e a minha saída é Z. Então, eu vou elaborar meu mapa colocando A nas linhas e BC nas colunas. Sempre lembrando que eu vou ter que seguir a ordem do código Gray para as colunas BC. Como no projeto usando mapas de Carnot, o que importam são as cédulas iguais a 1, então vamos analisar apenas na tabela da verdade as cédulas iguais a 1 e colocá-las no mapa. Então vamos analisar as linhas da tabela da verdade cuja saída é 1. Vamos analisar essa primeira linha aqui. Essa linha corresponde à situação em que A igual a 0, B igual a 0 e C igual a 0. Essa situação corresponde lá no mapa de Carnot à linha em que A igual a 0,
e a coluna em que BC igual a 0, 0. Então, colocando no mapa, temos o 1. Vamos colocar agora esse 1 no mapa de Carnot. Esse 1 vai ser posicionado no mapa de Carnot na cédula em que a linha A vale 0 e as colunas BC valem 0, 1. No caso, vai ser transportado para esta cédula. Vamos agora analisar essa linha da tabela da verdade. Esse 1 vai ser copiado para a cédula no mapa de Carnot, correspondente à linha A igual a 1 e colunas BC igual a 0, 0. No caso, o 1 vai aparecer nesta cédula. Este 1 agora vai ser copiado para a cédula do mapa de Carnot, correspondente à linha A igual a 1 e as colunas BC igual a 1, 0. No caso, esse 1 vai ser copiado para esta cédula. Por fim, esse último 1 vai ser copiado para a cédula no mapa de Carnot, que corresponde à linha A igual a 1 e as colunas BC iguais a 1, 1. No caso, vai ser copiado para esta cédula. Após copiar todas as saídas 1s para o mapa de Carnot, o que a gente vai fazer agora são os agrupamentos. Sempre lembrando a ordem dos agrupamentos. Começamos os agrupamentos pelos 1s que só podem ser agrupados em pares. Verifique que esse 1 aqui só pode ser agrupado com esse 1 aqui. Então, deveremos fazer esse agrupamento do par. Vamos agora obter a expressão desse agrupamento. Nesse agrupamento, podemos verificar que nas duas cédulas A se mantém em 1, nas duas cédulas B se mantém em 1, já nesta cédula C vale 1 e nesta cédula C vale 0. Observe que no agrupamento, minha variável C em algumas cédulas vale 1, em outras cédulas vale 0. Desta forma, na expressão deste agrupamento, a variável C vai ser eliminada. Portanto, na expressão desse agrupamento, só vai restar as variáveis A e B. Como a variável A é constante no agrupamento em 1 e a variável B é constante no agrupamento em 1, então A vai aparecer na forma não complementada e B também vai aparecer na forma não complementada. Desta forma, a expressão para esse agrupamento é AB. Vamos prosseguir procurando outros 1s que só podem ser agrupados em pares. Verifique que esse 1 só pode ser agrupado em um par. Neste caso, temos duas possibilidades para esse 1. Podemos agrupar ele com o 1 da direita ou com o 1 de baixo. Essa escolha é livre, você pode escolher qualquer uma das formas de agrupamento. Qualquer forma que você escolher vai resultar numa expressão minimizada. Então aqui eu escolhi agrupar este 1 com o 1 de baixo. Vamos agora determinar a expressão do agrupamento. Neste agrupamento, existem cédulas em que A vale 0 e existem cédulas em que A vale 1. Neste agrupamento, a variável B permanece constante em 0 em todo o agrupamento e a variável C permanece constante em 0 em todo o agrupamento. Desta forma, como A muda, ela não constará na expressão lógica do agrupamento. Desta forma, a expressão do agrupamento constará apenas as variáveis B e a variável C. Como a variável B aparece constante em 0, ela aparecerá na forma complementada na expressão do agrupamento. Desta forma, como a variável C no agrupamento é constante em 0, na expressão do agrupamento, nós temos que C vai aparecer na forma complementada. Logo, a expressão desse agrupamento é B negado e C negado. Por fim, vamos agrupar esse 1 com esse outro 1 aqui. Neste agrupamento, A permanece constante em 0, B permanece constante em 0, porém C, ora no agrupamento é 0 e ora no agrupamento é 1. Desta forma, como C varia dentro do agrupamento, ele não constará na expressão do agrupamento. Logo, a expressão do agrupamento conterá apenas os termos referentes a A e a B. Como A é constante em 0 no agrupamento, na expressão do agrupamento, ele aparecerá na forma complementada. Igualmente, como B permanece constante em 0 no agrupamento, ele aparecerá na forma complementada na expressão do agrupamento. Logo, a expressão deste agrupamento é A negado e B negado. Veja que após realizar esses três agrupamentos, todas as cédulas 1 do mapa de Carnot estão em algum agrupamento.
Desta forma, poderemos realizar a expressão de saída. A expressão de saída consiste na soma de todas as expressões dos agrupamentos. Logo, a expressão de saída Z vai ser igual a AB, ou B negado, C negado, ou A negado, B negado. Então, essa expressão lógica Z é uma expressão lógica para a tabela da verdade apresentada. Como essa expressão lógica foi obtida através do mapa de Carnot, podemos garantir que essa expressão lógica é mínima. Vamos continuar nosso exemplo 2, determinando agora a expressão lógica para uma tabela da verdade com 4 variáveis de entrada. Neste caso, vamos montar nosso mapa de Carnot, colocando AB nas linhas e CD nas colunas. Sempre lembrando que nas linhas deveremos seguir a ordem do código Gray e nas colunas também deveremos seguir a ordem do código Gray. Igualmente ao que foi feito na tabela verdade anterior, vamos transplantar para o mapa de Carnot somente as cédulas que valem 1, já que somente essas cédulas é que são importantes para o projeto utilizando o mapa de Carnot. Então essa primeira linha, cuja saída é 1, corresponde à cédula no mapa em que AB vale 00 e CD vale 10, que corresponde a esta cédula do mapa de Carnot. Esta linha da tabela da verdade corresponde à cédula no mapa em que a linha vale 01 e a coluna 01. Então vou transportar esse 1 da tabela da verdade para o mapa de Carnot, desta forma aqui. Vamos transplantar esse outro 1 da tabela da verdade para o mapa de Carnot. Neste caso, corresponde à linha em que AB vale 01 e a coluna em que CD vale 11. No caso, esta cédula do mapa. Esta linha da tabela da verdade corresponde à cédula no mapa de Carnot em que a linha AB vale 10 e a coluna CD vale 11. No caso, esta cédula do mapa. Esta linha da tabela da verdade corresponde à cédula do mapa de Carnot em que a linha AB vale 11 e a coluna CD vale 01. No caso, esta cédula do mapa de Carnot. E por fim, esta última linha da tabela da verdade corresponde à situação em que a linha AB vale 11 e a coluna CD vale 11. No caso, esta cédula no mapa de Carnot. Vamos agora obter os agrupamentos. Vamos iniciar pelos pares. Então, esta cédula 1 só pode ser agrupada em um par, no caso, com a cédula acima. Então, realizando esse agrupamento, vamos obter agora a expressão lógica do agrupamento. Então, neste agrupamento em vermelho, A permanece constante em 1 em todo agrupamento, B em uma cédula vale 1, na outra vale 0, C permanece constante em 1 em todo agrupamento e D permanece constante em 1 em todo agrupamento. Como o D muda, ele não constará na expressão do agrupamento. Desta forma, o agrupamento constará apenas as variáveis A, C, D. Como A permanece constante em 1, na expressão do agrupamento ele vai na forma normal. Como C é constante em 1, na expressão do agrupamento ele também vai na forma normal. E por fim, como D também permanece constante em 1, na expressão do agrupamento ele vai na forma normal. Então a expressão desse agrupamento é ACD. Verifique que agora não existe mais nenhuma cédula 1 no mapa de Carnot que obrigatoriamente só possa ser agrupada em um par. Todas as outras cédulas podem ser agrupadas em algum tipo de agrupamento diferente de um par. Então a partir de agora vamos agrupar octetos. Veja que nesse mapa de Carnot não existe nenhum octeto a ser agrupado. Então vamos começar a agrupar as quadras. Verifique que aqui no centro do mapa de Carnot eu tenho uma quadra. Note que para obter essa quadra eu precisei utilizar esse 1 que já estava no agrupamento vermelho. Não tem nenhum problema você fazer isso no mapa de Carnot. Você pode utilizar uma cédula em quantos agrupamentos forem necessários. Desta forma, os agrupamentos do mapa de Carnot devem ser aqueles com o maior tamanho possível. Então vamos elaborar a expressão deste agrupamento. Neste agrupamento, A em algumas cédulas vale 0, em algumas cédulas vale 1. B, neste agrupamento, permanece constante em 1. C, em algumas cédulas vale 0, em algumas cédulas vale 1. E D permanece constante em todo agrupamento. Como A varia dentro do agrupamento, ele não constará na expressão do agrupamento.
Como C varia dentro do agrupamento, então ele não constará na expressão do agrupamento. Como B permanece constante em 1, ele aparecerá na forma não complementada na expressão do agrupamento. Igualmente, como D permanece constante em 1, na expressão do agrupamento ele constará na forma não complementada. Logo, a expressão desse agrupamento é BD. Note que após esse agrupamento dessa quadra, não existe mais nenhuma outra quadra para ser agrupada. Todavia, após realizar todos os agrupamentos possíveis, ainda temos uma cédula 1 que não foi agrupada com ninguém. Esta cédula 1 é denominada cédula isolada e nós precisamos considerar ela para a expressão lógica. Como é que consideramos essa cédula na expressão lógica? Nós elaboraremos considerando como ela fosse um agrupamento de um elemento só. Neste caso, essa cédula isolada, que eu estou destacando de verde, tem que A fica em 0, B fica em 0, C fica em 1 e D fica em 0. Logo, na expressão do agrupamento, nós vamos ter A na forma complementada, B na forma complementada, C na forma não complementada e D na forma complementada, obtendo a seguinte expressão: A negado, e B negado, e C e D negado. Veja que após isso, todas as cédulas 1 estão em algum agrupamento. Depois que eu estabeleci todas as expressões lógicas para todos os agrupamentos, o que eu faço é a expressão lógica de saída do mapa. No caso, a expressão lógica de saída do mapa é a soma da expressão de todos os agrupamentos. Logo, essa tabela da verdade apresentada tem a expressão dada aí no slide. Sempre lembrando, como essa expressão é obtida através de um processo de minimização através do mapa de Carnot, essa expressão já é mínima.